Numa rua serena de uma cidadezinha charmosa, uma mulher negra de postura firme e olhar tranquilo caminhava de volta para casa. Uma corrente com esmeralda brilhava suavemente em seu pescoço, refletindo o sol do entardecer. Uma beleza discreta, mas poderosa, que sem querer atraiu o olhar errado. Em questão de segundos, um policial a abordou e, sem sequer fazer uma pergunta, a acusou de roubo. Nenhuma prova, nenhum diálogo, nenhuma escuta. Apenas o som gelado das algemas se fechando em seus pulsos. Ele a conduziu até a viatura com a arrogância de quem se sente intocável. O que ele não fazia ideia é que estava prestes a cometer o erro mais grave de toda a sua carreira. Mas antes de entrar nessa história, conta pra gente nos comentários. De onde você está assistindo? A gente adora ler sua opinião. O fim de tarde banhava de dourado as calçadas de paralelepípedo da cidade de Santa Aurora, projetando sombras compridas entre as fachadas coloridas das lojinhas e os postes antigos de ferro. Era um dia aparentemente comum. Os sinos nas portas tilintavam com a entrada de clientes, adolescentes passavam de bicicleta pelos canteiros floridos e o cheiro de churrasquinho vindo do trailer do Nico se misturava ao aroma do asfalto quente. Mas por trás desse movimento rotineiro, o ar carregava uma tensão quase invisível, como aquele momento silencioso que antecede uma tempestade que ainda não mostrou a cara. Letícia Moreira andava com passos decididos, o salto marcando o ritmo como se fosse pontuação de uma frase escrita por ela mesma. Alta, confiante, pele retinta reluzindo sob o sol, usava uma blusa sem mangas cor areia, impecavelmente enfiada em uma calça de alfaiataria feita sob medida. No pescoço, uma corrente de prata simples, mas com uma pedra de esmeralda que ganhava vida quando a luz batia, um verde profundo como mata fechada. Aquilo não era só um acessório, era memória, era promessa, um presente de casamento do seu companheiro, Heitor. Um homem que a enxergava além de qualquer estereótipo que aquela cidade conservadora já impôs a mulheres como ela. Letícia tinha acabado de sair de uma conferência no Centro de Inovação de Santa Aurora, onde palestrou sobre ética e inteligência artificial e uso de dados na segurança pública. O crachá ainda pendia da alça de sua bolsa. Letícia Moreira, analista de sistemas. Ao virar a esquina, seu caminho passou em frente à delegacia local, onde algumas viaturas estavam estacionadas. Encostado em uma delas, o policial César Lima, homem nos seus 40 e poucos anos, pele queimada de sol, cabelo ralo e grisalho, segurava um copo de isopor com café e exibia aquele sorriso torto que obriga os outros a abaixar o olhar. César não estava ali por ser um profissional exemplar. Sua permanência de quase 2 décadas na polícia vinha da habilidade de se encaixar em um sistema que premiava a obediência cega em silêncio diante de abusos. Para ele, o distintivo não representava proteção ao cidadão, mas uma licença para agir sem consequência. E quando viu o brilho da esmeralda no pescoço de Letícia, algo nele se incomodou. Talvez fosse o jeito como ela passou por ele sem desviar os olhos. Talvez fosse a confiança em seu andar firme, ou talvez fosse, simplesmente, o fato de ela não parecer alguém que ele pudesse controlar. Não importava para ele que fosse um agente da lei, e ela apenas uma mulher negra andando sozinha, com a cabeça erguida e o passo firme. O fato de não sorrir, não abaixar os olhos, nem fingir simpatia, foi para ele uma afronta. "Ei, você aí!" ele rosnou, afastando-se da viatura. As pedras do chão rangiam sob suas botas pesadas. Elisa parou. Franziu a testa, virando-se para a voz. Seu coração acelerou, não de medo, mas de cálculo. "Pois não, senhor", respondeu com educação firme, como quem testa o ar atrás de sinais de perigo. O tom dele mudou, duro, enviesado. "Essa corrente no seu pescoço, de onde veio?" Não era uma pergunta qualquer, tinha pontas, veio cheia de insinuação e ficou no ar como fumaça. Elisa piscou, surpresa. "É minha, um presente do meu marido", disse com calma, mas ela já sentia, os olhos dele se estreitavam, o corpo tomava mais espaço, mais perto, mais invasivo. "Presente, é?", repetiu ele, a voz pingando desdém. "Parece coisa cara. Tem certeza de que é seu mesmo?" A mão dele pairava perto do cinto, não na arma, mas perto o bastante para mandar recado. O olhar de Elisa se esfriou. "Tenho. Algum motivo para essa pergunta, senhor?" Ela percebeu as primeiras pessoas virando o rosto, começando a reparar. O desconforto ganhava forma no ar. O policial cruzou os braços e a escaneou com desprezo aberto.
Você bate com uma descrição de furto, mulher de pele escura, joia chamativa, saindo de uma loja de grife, 2 ruas abaixo. Coincidência? Não acha? Ele mentia com naturalidade, e a mentira era venenosa. Isso não é verdade, respondeu ela, a voz baixa, firme como uma lâmina. Acabei de sair do centro cívico. Dei uma palestra sobre transparência digital e segurança pública. Ela ergueu o crachá ainda preso à bolsa. Ele nem olhou. Gente como você sempre tem uma desculpa. Zombou, mais alto, agora performando. Sempre com discurso ensaiado. Mas isso aqui não é fórum nem conferência, moça. Isso aqui é rua. E aqui, palavras bonitas não valem nada sem prova. O ar sumiu do peito dela. Quis gritar, bater. Mas era isso que ele queria. Em vez disso, perguntou, gente como eu, o que isso quer dizer, policial? A voz ainda era calma, mas cada sílaba vinha afiada. Ele avançou um passo, o rosto a centímetros do dela. Você sabe muito bem o que eu quero dizer. Vocês acham que estão acima da lei. Andam por aí com essa pose, exibindo coisas que não são de vocês. A mandíbula de Elisa se fechou. As mãos se contraíram em punhos. Eu conquistei cada passo que dou, e não tenho medo de você. O sorriso dele foi um esgar. Vai ter. E naquele instante, ela soube exatamente o que viria. Uma rajada de vento seco passou pelos dois, levantando poeira. E a rua de Santa Delmira pareceu prender o fôlego junto com ela. Elisa sentiu o mundo mudar em silêncio, porque o perigo nem sempre chega com grito ou arma em punho. Às vezes, vem com uniforme, cheiro de café frio e a certeza de que pode tudo. Ele levou a mão ao rádio, mas ela sabia. Não era para chamar reforços. Você está sendo detida para averiguação, declarou ele, alto o bastante para que qualquer um por perto escutasse. Recebemos um chamado. Mulher com a sua aparência, envolvida em furto. Vai ter que vir comigo. O coração de Elisa disparou, mas sua voz saiu firme como aço. Você não tem justificativa para isso. Não cometi crime nenhum. Não autorizo revista, nem prisão sem mandado ou causa legal. O agente Henrique deu um passo à frente, invadindo seu espaço como se pudesse empurrar a verdade com o corpo. Acha que está num seminário de direito? Cuspiu ele. Aqui é minha rua, e se eu digo que você é suspeita, isso já basta. A voz dele era cruelmente treinada, forjada por anos falando por cima de quem jamais teve espaço para responder. Mas Elisa não recuou. Não vou com você para lugar nenhum sem a presença de alguém que entenda mais da lei do que você, o que não deve ser difícil. Isso foi o estopim. A máscara de controle dele rachou. Mãos onde eu possa ver, berrou Henrique, já puxando as algemas do cinto. Eu disse, mãos para cima, senhora. Ela ergueu os braços devagar com firmeza, os olhos cravados nos dele, a mandíbula travada. Isso é abuso de autoridade, disse ela. E vai custar caro. Esse erro vai grudar no seu nome por muito mais tempo do que imagina. Ele agarrou seu braço com força, torcendo-o para trás, sem cuidado, sem respeito, sem freio. O único erro aqui, moça, é você andar por aí achando que é melhor do que a gente. O clique metálico das algemas mordeu o silêncio. Pessoas começaram a se acumular. 2 jovens com celulares erguidos, uma senhora espiando pela janela da padaria e um carteiro negro parado na calçada, observando com os braços cruzados e o maxilar travado. Você está se expondo ao ridículo, murmurou Elisa entre dentes, enquanto ele a empurrava pela rua. E está tentando me arrastar com você. Vai responder por cada passo, cada palavra. Henrique abriu a porta da viatura e a empurrou com brutalidade. O ombro dela bateu na trava do cinto. Vai se acostumando com essa vista aí de trás, zombou ele. Combina direitinho com o seu tipo. Dentro do carro, o coração de Elisa batia como tambores de guerra, mas o rosto seguia sereno, como pedra sob pressão. Com cuidado, ela enfiou a mão no bolso do blazer, devagar, sem chamar atenção, e apertou o botão de emergência do celular. Um toque bastou. A chamada foi completada. A linha ficou aberta, transmitindo tudo. A 3 quarteirões dali, o comandante Davi Rocha saía da prefeitura após uma reunião quando o celular vibrou. Ele olhou a tela. Um nome. E então, a voz. A voz da sua esposa. Firme, indignada, encurralada. E depois, a de outro homem. Desdenhosa, cheia de certeza suja. Chamando-a de arrogante, dizendo que ela se encaixava no perfil. Os dedos de Davi ficaram brancos no volante, e com os dentes cerrados, ele virou bruscamente à esquerda na rua Bonfim, de volta à delegacia. Henrique atravessava o portão do pátio da unidade policial, ainda com a arrogância inflando o peito.
O carro parou com um tranco seco e ele puxou Elisa do banco traseiro como se fosse um troféu sujo. Arrastou-a pela entrada fria da delegacia com a arrogância de quem acredita que poder é sinônimo de impunidade. Na recepção, o soldado Lúcio, o mais novo da equipe, levantou os olhos assim que viu a cena e sua expressão ficou imediatamente alerta. Henrique lançou um sorriso de escárnio. Pegamos uma dessas espertas. Tentou me passar a conversa, veio com aquele jeitinho, todo lido, sabe? Achando que me dobrava com palavras. Lúcio franziu a testa, cauteloso. Qual a acusação? Perguntou a voz medida. Henrique baixou o tom, como se compartilhasse uma piada nojenta. Suspeita de furto, corrente cara, sem nota e cheia de atitude. História batida. Lúcio hesitou. Ela resistiu? Te ameaçou? Henrique riu. Resistiu, falando demais. Acha que é melhor do que a gente. Ficou lá parada, altiva, como se eu não fosse ninguém. Dentro da cela, Elisa sentou-se com a coluna ereta, mãos cruzadas no colo. O suor escorria devagar por sua têmpora, mas ela mantinha o rosto firme, inquebrável. O pulso latejava com dor, mas ela não demonstrava. Do outro lado da porta, ouvia Henrique se vangloriando, tentando desumanizá-la com palavras, como um homem embriagado pelo próprio ego. E ela sabia. Davi tinha escutado. Podia sentir a mudança no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Henrique se recostou numa mesa, ainda falando alto. Esse povo anda esquecendo quem manda nessa cidade. Se acham donos do lugar, mas comigo não. Ela pode conhecer, ou quem for vai entender rapidinho qual é o lugar dela. Lúcio se mexeu inquieto. Você tem certeza que isso tá certo? Isso não vai voltar contra você? Henrique estreitou os olhos. Acha que vou perder meu distintivo por causa de uma mulherzinha da área de tecnologia com um colar caro e arrogância de sobra? Por favor, faço isso antes mesmo de você saber fazer a barba. As portas da delegacia se abriram. Davi entrou. Não correu. Não precisou erguer a voz. Apenas atravessou o saguão como se o chão o reconhecesse. A mandíbula rígida, os olhos frios como lâmina. Cada passo seu entortava o ar em volta. Henrique não o viu chegar. Não até o silêncio se instalar como uma explosão muda. Todos os olhares se voltaram para o capitão Davi Rocha. Cada policial parou, congelado. O clima ficou espesso, denso como o ar antes da chuva, com eletricidade grudando na pele. O uniforme de Davi estava impecável. O brilho do distintivo refletia as luzes do teto, mas não era o uniforme que comandava respeito. Era ele. Ele era o silêncio entre os trovões. A presença que desarmava. Henrique, por fim, se virou. A cor drenou do rosto. Sua boca se abriu, mas as palavras não vieram. Parecia um garoto pego com a mão no bolso e um maço de fósforos ao lado de um incêndio. Capitão, disse ele forçando um sorriso tenso. Não sabia que o senhor vinha hoje? Eu não vinha, respondeu Davi, cada sílaba cortante como navalha. Mas recebi uma transmissão ao vivo no meu celular, da mulher que você deteve. Sem justificativa. Ele deu um passo à frente. Minha esposa. A última palavra caiu como um soco no chão. Os olhos de todos se voltaram, num só movimento, para Henrique. Lúcio deixou cair a mandíbula. Um sargento, parado perto do arquivo, soltou um suspiro inaudível, como se soubesse que o chão havia começado a ceder. O sargento atrás da mesa parou no meio da respiração, como se o ar tivesse congelado. Henrique empalideceu. Sua postura firme vacilou, como se o chão tivesse rachado sob seus pés. Esposa, ele gaguejou. Eu não sabia. Juro que não sabia. Davi continuou se aproximando com passos lentos, pesados, como se cada um carregasse a força de um veredicto. Sua voz era baixa, mas afiada como lâmina de gelo. Você não sabia nem o nome dela, nem se preocupou em perguntar. Não teve tempo para se importar que ela estava voltando do fórum, usando o crachá de servidora, cuidando da própria vida, até que você decidiu que uma mulher andando com dignidade parecia culpada demais para ser inocente. Henrique tentou se justificar, suando frio. Eu achei que ela se encaixava numa descrição. Teve algum boletim? Cortou Davi. Não, mas... Não havia boletim nenhum. Rugiu o capitão, a frieza quebrando num estalo pela primeira vez. Eu verifiquei com a central. Nenhum furto relatado, nenhuma denúncia, nenhuma movimentação suspeita naquela rua. Ele avançou mais um passo e sua presença parecia puxar o ar da sala. Você inventou, criou um motivo para abordá-la. Com base em quê? No colar que ela usava? Na cor da pele dela?
ou no simples fato de que ela não se curvou ao seu ego, os olhos de Davi agora queimavam. Não de raiva, descontrolada, mas de uma decepção profunda, silenciosa, cortante. Henrique engasgou ao tentar responder. Ela ficou agressiva, reivindicou direitos, falou alto. Isso não é agressividade, respondeu Davi firme. Isso é cidadania. A delegacia estava imóvel. Até o zumbido do ar-condicionado parecia mudo. Na cela de espera, Elisa estava sentada, mãos sobre o colo, postura ereta, olhos fixos no marido. Não tinha dito uma única palavra desde sua entrada. Não por medo nem por submissão, mas por decisão. Aquela era a hora dele, mas nada daquilo teria acontecido sem ela. E ela observava, avaliava, não apenas o que Henrique faria, mas o homem que ele escolheria ser depois. Henrique deu um passo para trás, o corpo tremendo. Capitão, eu juro, não sabia que ela era sua. Você não deveria precisar saber de quem ela é, explodiu Davi. Para tratá-la com respeito, foi a única vez que sua voz ecoou nas paredes como um trovão. Você não é só uma vergonha para esse distintivo. Você é um perigo para qualquer pessoa que já acreditou que podia confiar em você. Henrique olhou em volta, como se esperasse apoio, mas ninguém o encarava. A sala já o tinha julgado e condenado. Foi então que Lúcio falou, quase num sussurro. Capitão, eu não sabia o que estava acontecendo, mas não parecia certo. Os olhos de Davi se voltaram para ele, e algo por um instante suavizou em seu olhar. Então lembre-se disso, disse. Lembre-se desse desconforto. Deixe que ele te guie, porque da próxima vez pode ser você a única barreira entre alguém e um corpo sendo levado para o necrotério, em vez de uma cela de espera. Davi voltou-se então para Henrique, que agora parecia um homem em ruínas. A partir deste momento, você está suspenso. Imediatamente, distintivo, arma, mesa. Entregue tudo e será obrigado a passar por 6 meses de reabilitação sobre viés racial e avaliação psicológica antes de sequer pensar em pedir reintegração. Henrique cambaleou, os joelhos falhando. Capitão, por favor, eu não quis fazer mal. Achei que estava fazendo certo. Não, respondeu Davi, sua voz tão fria quanto antes. Você achou que era intocável, que a autoridade era sobre dominar, não proteger, que uma mulher negra andando com a cabeça erguida era uma ameaça, não uma cidadã. Você não aplicou a lei, aplicou seu preconceito. Henrique abaixou os ombros quase encolhido. Por favor, não destrua minha carreira. Foi nesse instante que Elisa, pela primeira vez desde o início de tudo, se levantou. A porta da cela havia sido destrancada no meio da confusão, mas ela permanecera sentada até agora. Ela avançou devagar, seus passos ecoando com firmeza, ombros erguidos, postura imponente. Parou diante do homem que tentara apagar sua voz. Quando falou, sua voz era serena, mas suas palavras cortaram como lâmina bem afiada. Você tentou me humilhar na frente de estranhos, agente Henrique. Tentou me reduzir a um estereótipo, a um rótulo, e falhou. Eu não quero o fim da sua carreira. Quero que você acorde, que sua consciência finalmente veja o que a sua arrogância tem feito. Você não precisa ser punido. Precisa entender o que é ser diminuído apenas por existir. Davi respirou fundo, visivelmente impactado. Você tem certeza? Perguntou, a voz suavizada. Tenho, respondeu ela com firmeza. Se não dermos a ele a chance de enxergar, de verdade, então, nada muda. Davi assentiu devagar, o maxilar ainda tenso, o peito subindo com esforço para conter a revolta. Ele se virou para Henrique. Você ouviu, terá sua chance, mas mais um erro, só um, e você está fora. Não usará mais este distintivo, não representará este nome. Henrique apenas acenou com a cabeça, sem conseguir formar palavras. As lágrimas já escorriam pelas laterais do rosto. Ele tirou o distintivo do peito como se estivesse arrancando algo que doía. Pela primeira vez, em muitos anos, parecia não um homem rebaixado de cargo, mas alguém forçado a ver o que nunca quis enxergar. Davi colocou um braço protetor em volta de Elisa e os dois caminharam para fora da delegacia. O sol do final de tarde, que antes parecia indiferente, agora banhava o mundo com um dourado que queimava como justiça. Atrás deles, a porta se fechou com um clique seco. À frente, um acerto de contas que apenas começava.
Na manhã seguinte, o silêncio era estranho. O céu, de um azul empedrado, estava coberto por nuvens densas, como se até o sol hesitasse em aparecer sobre a cidade depois do que veio à tona. As notícias já circulavam, sussurradas entre vizinhos, semeadas, nos cafés, vibrando nas redes sociais com a velocidade de uma faísca em mato seco. Henrique Matos, o policial antes intocável, antes arrogante e respeitado por alguns, havia sido suspenso. E não por qualquer um, mas pelo capitão Davi Oliveira, o mesmo homem cuja esposa ele constrangeu, a espinha dorsal da delegacia, o nome que fazia até os mais corruptos pisarem leve. E agora, Henrique estava em frente a um prédio municipal cinzento, a quase 50 quilômetros de Pedra Azul. O letreiro azul balançava com o vento. Centro de Inscrição. Programa de Reeducação e Consciência Racial. As palavras pareciam uma sentença. Ele entrou. As roupas estavam amassadas, o rosto pálido, as olheiras fundas de quem não dormira. A sala de espera era fria, com cadeiras de plástico que protestavam a cada movimento. A recepcionista não sorriu. Ninguém sorriu. Uma prancheta foi deslizada na direção dele. Nome, departamento, motivo do encaminhamento. Ele travou na última linha, a caneta suspensa no ar. O que escrever? Preconceito disfarçado de zelo? Arrogância sistêmica? Foi desmascarado, ele escreveu com letras tremidas. Incidente com membro da comunidade. Entregou a prancheta sem olhar nos olhos da funcionária. Uma hora depois, foi levado para uma sala com cadeiras dispostas em círculo, já quase todas ocupadas. As paredes eram nuas, frias. Havia apenas uma moldura com letras pretas e grossas. Você não pode curar o que se recusa a encarar. A frase parecia ecoar mais alto que qualquer voz ali dentro. Ele ocupou a última cadeira vaga, com o corpo rígido e os olhos fugindo dos rostos ao redor. À sua direita, uma mulher latina de meia-idade, braços cruzados e expressão de quem já viu demais, nem disfarçava o julgamento. Do outro lado da roda, um rapaz negro, talvez com uns 20 e poucos anos, o fitava com um olhar afiado. Não de ódio, mas de quem aprendeu a ler perigo nos detalhes. Mais adiante, uma mulher branca com um crachá de assistente social rabiscava em um bloco, levantando o olhar de tempos em tempos, como se tomasse notas da alma dele. A porta se abriu. Entrou a facilitadora, doutora Sônia Nogueira, cabelos prateados, postura ereta, olhos que não piscaram. Nenhum sorriso, nenhuma saudação. Apenas, vamos começar. O silêncio durou mais que o desconforto. Então alguém quebrou. Me chamo Denise. Fui parada no trânsito a caminho da escola da minha filha. Uma lanterna que nem estava queimada. Chamaram o conselho tutelar. Minha menina achou que eu a tinha abandonado. Henrique manteve o olhar baixo, mas aquilo ficou. Outro participante, jovem, voz firme apesar da mágoa. Me jogaram contra a parede quando eu tinha 13. Por andar de skate. Disseram para minha mãe que gente como a gente não devia circular naquele bairro. A gente morava ali. As histórias vinham sem raiva, sem grito, e por isso mesmo doíam mais, sem teatro, sem exagero. Apenas verdades que quebravam o ar como vidro. Doutora Sônia o encarou finalmente. Agente Henrique, o que o trouxe até aqui? Ele pigarreou. Eu errei, um erro grave. Que tipo de erro? Pensei que uma mulher era suspeita. E o que a fez parecer suspeita? Ele travou. A forma como andava, as joias que usava, o olhar firme. A voz falhou. Ela parecia confiante. A doutora se inclinou um pouco para a frente. E isso te incomodou? Henrique hesitou. Sim, quer dizer, não sei, talvez. Você sabe, ela respondeu sem agressividade. Comece por aí. Ele olhou para os rostos ao redor. Ninguém parecia chocado, só exaustos. Exaustos de viver aquilo. Mas ainda assim, estavam ouvindo. Naquela noite, no quarto abafado de um hotel barato, Henrique sentou-se com um bloco e uma caneta. Escreveu. Não para impressionar ninguém. Escreveu como quem limpa um corte antes de curar. Para o homem que algemou Elisa Moura. Assim começou. Descreveu o arrepio de controle quando a viu andando livre, sem medo. O impulso de puni-la por não baixar os olhos. A mentira contada para justificar a abordagem. O prazer sórdido quando ouviu o clique das algemas. E o silêncio dela, a dignidade que resistiu a tudo. Que revelou o homem frágil que ele era. Ao terminar, estava suando. Na sessão seguinte, leu tudo em voz alta. Ninguém aplaudiu, ninguém perdoou, mas a doutora assentiu. Esse é o início da responsabilização. Ainda não é redenção, mas é um começo.
E o processo seguiu. Semana após semana, Henrique foi forçado a olhar nos olhos de seus próprios fantasmas. As frases duras do pai sobre colocar ordem, as piadas venenosas do instrutor de treinamento. Às vezes que calou diante de colegas usando eles como arma, ele parou de se justificar e aos poucos passou a escutar. Certa tarde, foi visto em frente à Escola Municipal de Monte Claro. Mesa dobrável, panfletos nas mãos. Título: Seus direitos durante uma abordagem policial. Não vestia farda. Bruno usava uma camisa azul simples. No peito, um crachá novo. Henrique Costa, articulador comunitário. Alguns pais passavam por ele sem desviar o olhar, como se ele não existisse. Outros cochichavam com amargura. Uma mãe parou. Pegou um panfleto com cautela, ergueu os olhos e perguntou, com a voz firme de quem carrega a memória viva: Você se lembra das pessoas que fez tremer? Henrique não desviou. Lembro sim, é por isso que estou aqui. Ela foi embora sem dizer mais nada, mas ele ficou parado, observando, e só então entendeu. Não era ele quem havia perdido a liberdade. Ele nunca a teve, e pela primeira vez em anos, chorou em público. Não de raiva, nem de pena. Chorou porque entendeu. Era final de outono quando ele voltou à delegacia de Monte Claro. O céu, que antes era azul céu, agora era uma massa cinza, arrastada. As árvores da rua perdiam folhas douradas, ferrugem e cobre, como se a cidade estivesse em luto, ou talvez se transformando. O prédio parecia o mesmo. Tinta lascada nos degraus. Porta que rangia no mesmo tom. Vozes baixas trocando. Histórias entre policiais. Mas Henrique era outro homem, e cada passo até ali pesava. Não era apenas sobre um emprego. Era sobre merecer, ou não, carregar aquele distintivo. Talvez nunca tivesse merecido. Entrou em silêncio. As mãos ao lado do corpo já não estavam cerradas em certeza. O uniforme estava em ordem, mas ele andava como quem sabe que perdeu. Muito. E que daqui para frente vai ter que reconquistar tudo, centímetro por centímetro. Na recepção, o capitão Raul Andrade já o esperava. Braços cruzados, expressão difícil de decifrar. O som ambiente da delegacia pareceu abaixar sozinho, como se até o ar quisesse ouvir. Henrique parou a poucos passos, sem desviar, sem forçar. Raul falou primeiro. Você pediu para voltar. Por quê? Henrique sustentou o olhar. Porque eu mudei, não por causa da suspensão, nem pelo curso, nem pela carta, mas porque eu vi o estrago. Não só com a Elisa, não só com você, mas com esse lugar, com tudo o que esse símbolo deveria representar. Eu era um covarde com crachá. Agora só quero uma chance, não para apagar o que fiz, mas para começar a consertar. O capitão o observou com os olhos de quem treinou para farejar mentira. Mas o que viu ali não era culpa, era algo mais profundo. Remorso, gravado nas rugas da testa, na postura menos rígida. Você volta em período probatório, disse Raul. 6 meses, nada de patrulhamento, apenas atuação comunitária. Vai participar de todo e qualquer treinamento sobre preconceito e conduta. Vai orientar novatos. E não vai falar de si. Vai ouvir, aprender. Se eu ouvir um sussurro de que você regrediu, um só, você sai. Henrique assentiu devagar. Entendido. Raul fez uma pausa antes da última frase, e ela veio como sentença. Isso aqui não é redenção, é restituição. Por cada pessoa que ficou esquecida numa cela, por cada história que nunca chegou ao capítulo 2. Sim, senhor. Nos meses seguintes, Henrique cumpriu tudo. Sentou com novos agentes e lhes contou exatamente o que não fazer. Visitou escolas onde os adolescentes o encaravam com desconfiança, até que ele contava a história que ninguém esperava ouvir, aquela em que ele era o vilão. Devagar, a desconfiança virava pergunta. As perguntas, conversa. Ficava do lado, de fora em fóruns comunitários. Ouvia. Verdadeiramente. Pessoas com todo o direito de odiar a farda que ele ainda vestia. Não se defendia. Dizia apenas, sinto muito. O que posso fazer para ajudar a mudar isso? E ele queria mesmo saber. Mas o verdadeiro teste veio numa noite de primavera. No jantar anual da delegacia. O tema, iniciativas de reconstrução com a comunidade. Raul entrou na sala. E ao lado dele a mulher que iniciou tudo, Elisa Moura. Ambos estavam elegantes à sua maneira. Ele com um terno escuro bem ajustado, ela com um vestido verde jade que reluzia sob os refletores. A mesma cor da pedra que Henrique, anos atrás, suspeitou ser fruto de um roubo. Agora, ali estavam. A tempestade contida no centro da sala.
admirados, respeitados, intocáveis. Henrique permanecia nas margens do salão, hesitando. Não tinha certeza se sua presença era bem-vinda, nem ousava presumir. Então, permaneceu à distância, até que Raul o viu do outro lado e lhe lançou um leve aceno de cabeça. E foi então que Elisa também o notou. Ela caminhou até ele, com passos calmos, firmes, como se cada movimento carregasse uma história. Tinha a compostura de quem não precisava gritar para ser ouvida, de quem podia desestabilizar um sistema apenas com a própria dignidade. Quando parou diante dele, a sala pareceu conter a respiração. Tenho escutado algumas coisas sobre você, disse ela sem alterar o tom. Coisas boas. Henrique baixou os olhos por um instante. A voz, ao responder, era quase um sussurro. Tenho tentado. Ela assentiu devagar. Tentar não é chegada, mas é um começo. Não estou oferecendo perdão como quem entrega um prêmio, mas acredito que pessoas mudam. Acredito que precisam mudar. Ou nada vai ser diferente para quem vem depois de nós. Houve um silêncio denso, o tipo que carrega mais peso do que 1000 palavras. E então, ela disse algo que ficaria com ele pelo resto da vida. Mais do que qualquer bronca pública ou manchete de jornal. Você me tirou algo naquele dia, Sr. Costa, mas o que você fez desde então não devolve o que se perdeu. Constrói outra coisa, e se continuar construindo, talvez, só talvez, um dia, alguém que se pareça comigo olhe para alguém como você. E não precise sentir medo. Henrique engoliu em seco. Eu vou continuar, construindo. Mais tarde, naquela mesma noite, quando Raul subiu ao palco para discursar diante de líderes comunitários, autoridades e cidadãos, olhou para todos. Mas seus olhos repousaram por um instante em Henrique. Depois, em Elisa. Um distintivo tem poder, começou Raul, mas há mais poder ainda na responsabilização. Não somos definidos pelo nosso pior momento, mas somos responsáveis por ele. E às vezes, justiça não vem de punir, vem de transformar. A plateia irrompeu em aplausos. Mas Henrique não sorriu. Permaneceu de pé, mãos cruzadas à frente, humilde. Vazio do homem que já foi. Reconstruído. Anos depois, quando uma placa foi instalada na parede principal da delegacia de Monte Claro, com os dizeres: em honra, as vozes que exigiram o melhor. Henrique passava por ela todos os dias. Ele nunca esqueceu quem foi. Mas não precisava mais esquecer, porque o homem que ele era agora não deixaria que voltasse a ser aquele outro. E toda manhã, ao cruzar aquela entrada, ele não olhava os nomes gravados. Ele olhava o espaço abaixo deles, um espaço que ainda esperava ser preenchido.